A conexão já aconteceu e foi escrita antes de vocês nascerem. É estranho pensar que alguns encontros não acontecem no presente. Eles apenas se manifestam aqui. Mas já existiam muito antes de nossos olhos se cruzarem. Assim foi com eles. Duas crianças. Dois corações ingênuos. Duas almas que pareciam ter saído do mesmo sopro de Deus. Eles se conheceram como se já tivessem se reconhecido. Um vilarejo simples, uma escola pequena, uma rua de terra batida onde os risos ecoavam entre o vai e vem das bicicletas. Ela, criativa, cheia de perguntas. Ele, curioso, silencioso e leal. Desde os primeiros dias, algo os uniu que não era visível, mas era impossível de negar. A vizinhança achava bonitinho como eles estavam sempre juntos. Cresceram dividindo os mesmos bancos da igreja, os mesmos livros da biblioteca, as mesmas tardes à beira do riacho. Entre eles não havia medo nem vergonha, apenas a segurança de um abrigo invisível que se encontrava no olhar um do outro. Muitos diriam que era amizade, uma bela amizade, mas havia momentos em que o tempo parecia desacelerar ao redor deles. Quando riam, o mundo se calava. Quando se olhavam, havia um silêncio cheio de significados que nem mesmo eles compreendiam. Uma presença além da lógica. Como se o céu os acompanhasse de perto. Enquanto cresciam, começaram a notar como eram diferentes com outras pessoas. Com amigos eram sociáveis, mas havia sempre uma parte deles que permanecia inacessível, como se estivesse reservada um para o outro. Eles não sabiam dizer, mas sentiam. Um calor no peito. Um tipo de saudade mesmo quando estavam juntos. Como se já tivessem se amado em algum lugar que não lembravam, mas o coração nunca esqueceu. Um dia, ele segurou a mão dela depois de um tombo na estrada. Mas o gesto, simples demais para o mundo exterior, carregava um universo inteiro dentro. O coração dela disparou. O dele também. Eles olharam para as mãos unidas por mais tempo do que o necessário. E depois, fingiram que nada tinha acontecido. Mas aconteceu. A semente estava lá. Não foi uma paixão como nos filmes. Não foi fogo nem tempestade. Foi como um sopro de eternidade que pairava sobre os dois. Como uma oração feita antes do nascimento. Como se o universo tivesse um plano e eles fossem parte da mesma página escrita no livro do tempo. Eles não sabiam, mas naquele momento, entre bicicletas, risos, tardes de sol e olhares silenciosos, uma história de amor estava sendo escrita por mãos divinas. Não era hora ainda, mas já era promessa. A vida seguiria assim. Eles se separariam por um tempo. Cada um buscaria sua jornada. Mas a conexão, essa jamais seria rompida. Porque Deus não escreve encontros por acaso. E quando Ele une duas almas desde a infância, é porque Ele plantou ali um amor que vai florescer no tempo certo. E esse tempo está prestes a chegar. Quando a amizade começa a doer em silêncio. A adolescência chegou como uma estação imprevisível, com seus ventos de mudança, seus silêncios mais longos e os primeiros sentimentos difíceis de nomear. Eles ainda estavam juntos, mas algo entre eles havia mudado. Sem aviso, sem explicação, como uma transformação que acontece por dentro e que só quem sente entende. Agora já não se tratava apenas de correr atrás de pipas ou dividir cadernos rabiscados. Os olhos dele demoravam mais nos dela. O riso dela vinha com um certo nervosismo quando ele se aproximava. E os dois, tão íntimos um do outro, começaram a tropeçar em silêncios desconfortáveis, em perguntas que nunca se faziam, mas que pairavam no ar como nuvens carregadas de sentimentos não ditos. Ela o observava de longe quando ele falava com outras garotas. Ele fingia não perceber quando outro garoto se aproximava dela, mas por dentro os dois ardiam em um ciúme mudo, disfarçado de indiferença. Não sabiam se estavam certos em sentir aquilo. Afinal, eram só amigos. Não era? Mas a verdade é que a amizade começava a doer. E doía porque já não era mais amizade. Era outra coisa, algo maior, algo que escapava do controle. Algo que nascia do fundo da alma,
mas que ainda não tinha nome. Um sentimento tão puro quanto confuso. Eles sabiam o que sentiam, mas não sabiam o que fazer com isso. Os caminhos começaram a se afastar. Escolas diferentes, horários diferentes, novos rostos, novos ambientes, mas a conexão continuava. Bastava um olhar rápido em um encontro casual e o coração acelerava. Bastava ouvir o nome do outro e o peito se enchia de saudade. Não era uma saudade comum. Era como se estivessem longe de casa, mesmo estando cercados de pessoas. Um dia, ele a viu passando na rua, sorrindo para outro rapaz. Ela fingiu não vê-lo, mas por dentro, algo se partiu em ambos. E essa dor foi a prova final. O que eles sentiam não era uma lembrança da infância. Era amor. Um amor quieto, profundo, disfarçado. Um amor que eles estavam tentando esconder até de si mesmos. Mas o amor verdadeiro não se cala por muito tempo. Ele pulsa, mesmo sob o peso da negação. Ele clama em sonhos. Ele aparece nos detalhes, nos lugares que os dois ainda evitam visitar sozinhos, porque tudo ali grita lembranças. Nos cheiros, nas músicas, nos caminhos que ainda parecem pertencer aos dois. Eles até tentaram seguir em frente, conhecer outras pessoas, distrair o coração, mas nenhum outro toque era como aquele primeiro abraço. Nenhum outro sorriso era como aquele que vinham trocando desde a infância. Nada se comparava, porque aquela conexão não foi construída. Ela nasceu pronta. Era anterior. Era eterna. Neville Goddard diria que o sentimento verdadeiro não precisa ser forçado. Ele já existe no campo do invisível, aguardando apenas o momento certo para se manifestar. E naquele instante, mesmo com a distância, mesmo com o silêncio, algo dentro deles já sabia. Não era o fim. Era apenas o intervalo. A pausa sagrada antes da revelação. Eles estavam tentando negar o inevitável, mas a verdade é que o amor já morava ali, e nada mais seria capaz de substituí-lo. A partida que não foi só de corpo, mas de alma. Quando ele recebeu a notícia da bolsa de estudos, o mundo inteiro pareceu girar ao contrário. Era um sonho antigo, um reconhecimento merecido. A chance de estudar em uma das melhores instituições do país. Um futuro promissor. Todos comemoraram. Professores, vizinhos, família. Todos, menos ela. Ela sorriu por fora, parabenizou, abraçou. Mas por dentro, tudo desmoronava. Aquela notícia soava como uma sentença. Não apenas porque ele partiria, mas porque ela sentia, no fundo do coração, que levaria consigo um pedaço dela, um pedaço que ela nunca mais conseguiria recuperar. Ele também sentia. E como sentia? A bolsa era o que sempre quis, mas ao olhar nos olhos dela, ele percebeu o que realmente importava. Não era só a cidade que ele deixaria para trás, era ela. Era o vínculo silencioso que os unia desde crianças. Era o lar que ele havia encontrado nos braços dela, mesmo sem nunca tê-la abraçado de verdade. A despedida foi simples, sem grandes promessas. Ele apenas disse que voltaria. Ela apenas disse que esperaria. Mas os dois sabiam que o tempo, cruel como é, mudaria tudo. E mudaria de fato. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. E os dois passaram a viver em mundos paralelos. Ele, mergulhado em livros, novas amizades, uma cidade que o absorvia. Ela, na mesma cidadezinha, entre memórias e silêncios que agora doíam mais do que nunca. A ausência dele era um vazio barulhento, que ecoava em todos os cantos que um dia haviam sido preenchidos pela presença dele. Tentaram manter contato. No começo, mensagens diárias, ligações longas, risadas tímidas ao telefone. Mas aos poucos, a rotina os engoliu. As mensagens ficaram mais espaçadas, as ligações mais curtas e o silêncio mais frequente. Ela fingia estar bem, ele também, mas a verdade é que nenhum dos dois havia conseguido seguir em frente. Cada um do seu lado carregava um amor que nunca foi vivido, mas que existia com uma força absurda.
Um amor que gritava na ausência, na distância, na falta do toque que nunca aconteceu, mas que ambos sentiam saudade. Às vezes ela olhava para o céu e se perguntava se ele também pensava nela. Outras vezes ele caminhava pela universidade, entre multidões, e sentia um vazio que só o nome dela preenchia. Mas nenhum dos dois tinha coragem de dizer isso em voz alta. O sentimento verdadeiro não pode ser perdido, que aquilo que pertence à nossa essência será atraído de volta no tempo certo, pela força da imaginação e da fé. E mesmo sem saber, os dois alimentavam esse reencontro em segredo, em pensamentos silenciosos, em sonhos recorrentes, em orações que, mesmo sem nome, sabiam exatamente quem estavam esperando. A distância não matou o amor, apenas o amadureceu. Eles não sabiam, mas essa separação era necessária. Era o tempo da preparação. O tempo onde Deus trabalha em silêncio, moldando corações para o reencontro certo. E esse reencontro já começava a ser desenhado nas páginas do destino. Quando o universo começa a sussurrar o nome dele, o tempo passou, mas o coração dela nunca esqueceu. Não era apego, não era ilusão. Era uma certeza silenciosa que habitava cada gesto, cada pensamento, cada sonho não confessado. Mesmo entre tentativas de seguir em frente, entre novas amizades, encontros, sorrisos que vinham e iam, o nome dele permanecia ali, vivo, quente, insubstituível. Ela se pegava lembrando de detalhes pequenos demais para serem importantes a alguém comum. O jeito que ele passava a mão no cabelo quando pensava, a forma como ele sorria antes de dizer algo sério, o modo como ele a escutava como se mais ninguém existisse ao redor. Essas memórias não morriam. Pelo contrário, pareciam ganhar mais cor com o tempo. E foi então que os sinais começaram. Primeiro, foram os sonhos. Ele aparecia com frequência, sempre no mesmo cenário. Os dois sentados à beira do riacho onde brincavam quando crianças. Mas agora, havia um silêncio profundo entre eles. Um silêncio que não era desconfortável. Era cheio de significado. Um silêncio de almas que se reconheciam. Depois começaram as coincidências. Músicas que tocavam do nada, com frases que pareciam escritas para os dois. Nomes iguais ao dele, repetidos por desconhecidos em conversas aleatórias, datas marcadas por acontecimentos inexplicáveis. E, por fim, aquela sensação constante de que algo grande estava se aproximando, de que o reencontro não era mais uma hipótese, mas uma promessa prestes a se cumprir. Ela não sabia explicar, mas sentia. O coração pulsava diferente. Havia uma preparação invisível acontecendo em sua alma. Era como se Deus estivesse arrumando o cenário, removendo os excessos, limpando os medos, para que o amor certo pudesse finalmente florescer. Do outro lado, ele também sentia. Mesmo cercado de novidades, pessoas, oportunidades, algo faltava. Ele sorria com a boca, mas não com o coração. E nas noites em que o silêncio era mais alto, era o rosto dela que surgia como resposta. Era como se a vida toda tivesse cor, mas só ela tivesse alma. Ele começou a sentir saudade de coisas que nunca viveu com ela. Beijos que nunca deram, promessas que nunca fizeram, mãos que nunca se entrelaçaram. E ainda assim, tudo parecia tão real quanto a própria existência. E foi aí que a consciência começou a despertar. Tudo o que desejamos já existe. Que a realidade se molda pela imaginação. Que se existe dentro, também pode existir fora. E ele começou a imaginar, com detalhes, com fé, com entrega. Não como um sonho inalcançável, mas como algo que já era dele. Algo que só precisava encontrar o caminho certo para se manifestar. Enquanto isso, ela também se abria à possibilidade. Começou a orar diferente. Não mais pedindo que ele voltasse, mas agradecendo por já tê-lo reencontrado. Porque no fundo, sabia que essa conexão era espiritual. E tudo o que é espiritual encontra sua expressão no mundo físico no tempo de Deus.
não no tempo humano. As peças começavam a se mover. O céu começava a conspirar, e aquele amor silencioso guardado por tantos anos começava a dar sinais de vida. O universo já sussurrava o nome dele, e ela já ouvia com clareza, porque o amor verdadeiro não morre. Ele apenas adormece até que o reencontro se torne inevitável. O livre-arbítrio e as escolhas que moldam os destinos. A vida é feita de escolhas. Essa é uma verdade que parece simples, até que se sinta seu peso na pele, no coração. Deus, em sua sabedoria infinita, nos deu o dom de escolher. Ele traça o caminho, mas nunca força os passos. Ele oferece o amor, mas não obriga ninguém a aceitá-lo. E quando duas almas são conectadas desde antes do nascimento, a liberdade de cada uma delas ainda continua intacta. E isso é ao mesmo tempo um presente e uma prova. Ela compreendeu isso tarde. Com o tempo, descobriu que não bastava amar em silêncio, nem apenas sentir a presença dele no espírito. Era preciso estar pronta para escolher também. Pronta para não fugir mais, para não inventar distrações, para não sabotar o próprio coração com medo de ser rejeitada. Porque o amor, quando é verdadeiro, exige coragem. Do outro lado, ele também viveu suas escolhas. Alguns caminhos o desviaram temporariamente. Conheceu pessoas, viveu experiências, até se enganou com sentimentos que pareciam promissores, mas nenhuma dessas histórias preenchia o espaço que havia sido moldado para ela. Era como tentar colocar peças erradas em um encaixe sagrado, e isso o esgotou. Foi então que ambos começaram a entender que o reencontro dependia de uma escolha sincera. Não bastava apenas sentir falta, era preciso decidir reencontrar. Não como algo romântico ou fantasioso, mas como uma decisão espiritual. Um sim interior àquilo que Deus havia escrito com tanto zelo. O mundo exterior é apenas um espelho do nosso mundo interior. Que o que projetamos em nossos pensamentos, crenças e imagens mentais inevitavelmente ganha forma. E eles começaram, cada um ao seu modo, a projetar uma nova realidade. Não mais de ausência, mas de presença. Não mais de saudade, mas de encontro. E essa mudança sutil moveu o invisível. Ela passou a se preparar, não para ele, mas para si, para ser inteira. Curou mágoas antigas, quebrou pactos inconscientes com a dor, perdoou até aquilo que nunca foi dito. Ela começou a viver como quem espera de verdade, como quem crê sem duvidar, como quem já ouve os passos daquele que se aproxima. Ele também silenciou os ruídos, deixou para trás o que era peso, se voltou para dentro. Começou a lembrar com detalhes da essência dela, da maneira como seus olhos diziam mais que palavras, da forma como seu silêncio acalmava tudo. E essas lembranças reacenderam um desejo que não era carnal nem superficial, era um chamado da alma. Ambos estavam escolhendo, não mais fugir, não mais duvidar, não mais resistir. E Deus já estava escrevendo o cenário. Porque quando duas almas fazem a mesma escolha, mesmo em lugares diferentes, a estrada entre elas começa a ser pavimentada. E cada passo dado com fé se torna sagrado. Cada oração feita com verdade move o invisível. Eles ainda não sabiam o dia, a hora, o lugar, mas sabiam que estavam prontos. E isso mudava tudo. Porque o reencontro não começa com o toque. Começa com a decisão interior de amar de novo. E quando essa decisão é feita, nem o tempo, nem a distância, nem os erros do passado podem impedir o que já está selado nos céus. O tempo invisível em que Deus costura os reencontros. Nem toda transformação acontece diante dos olhos. As mais profundas ocorrem no invisível, quando ninguém vê, quando a alma é levada ao deserto e é ali, no silêncio mais puro, que se ouve a voz de Deus com mais clareza. Foi nesse tempo invisível que os dois passaram. Cada um do seu lado, sem contato, sem certezas, mas com uma fé crescente de que algo estava sendo preparado. Ela já não buscava respostas, buscava presença. Já não pedia sinais desesperados, apenas sentava à beira da cama e sussurrava:
Se for tua vontade, que aconteça. Mas se ele for mesmo o que o Senhor escreveu, então que o tempo nos reconecte no momento certo. E ao fazer isso, não entregava o outro, entregava a si mesma. Era uma rendição. Ele, por sua vez, havia deixado de resistir aos pensamentos que o traziam de volta até ela. Parou de racionalizar. Começou a sentir. E quanto mais sentia, mais entendia que o amor não era uma lembrança nostálgica, mas uma presença viva que continuava a pulsar. A saudade se transformou em oração. As dúvidas viraram decisões. Foi então que o mundo espiritual começou a mexer o cenário. Coincidências que não eram coincidências. Pessoas em comum que voltavam a surgir. Lugares cruzados por acaso. Sonhos sincronizados. E um sentimento profundo de que tudo aquilo estava sendo arquitetado com um propósito maior. O tempo que realiza, mas a consciência. E quando os dois passaram a viver como se o reencontro já estivesse escrito, porque estava, o tempo terreno começou a acelerar o que no céu já estava pronto. Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo humano. Ele não se mede em horas ou dias, mas em preparação e prontidão. E agora, eles estavam prontos. Ela havia se tornado alguém que não dependia mais do outro para ser feliz, mas sabia que com ele, a vida teria outro brilho. Ele havia se transformado em alguém que não procurava mais amor como fuga, mas como extensão de quem já havia se reencontrado consigo mesmo. É nesse ponto da jornada que o reencontro deixa de ser possibilidade e se torna inevitável. Porque tudo aquilo que é verdadeiro, profundo e espiritual sempre retorna. Às vezes leva tempo, às vezes exige separações, amadurecimentos, curas. Mas quando é de Deus, volta melhor, volta inteiro, volta com propósito. E nesse momento, o universo já estava conspirando. Deus já soprava o nome dela nas orações dele. E já colocava o nome dele nos sonhos dela. Não por acaso, mas porque o tempo havia chegado. Ainda faltava o encontro físico, mas a conexão, essa já estava acontecendo no espírito. Uma vibração silenciosa, uma expectativa sagrada, uma emoção que surgia do nada e que, na verdade, era tudo. Eles não sabiam, mas já estavam a um passo de se reconhecerem de novo. Como se o tempo tivesse dado uma volta, para que o amor, dessa vez, tivesse a chance de florescer por inteiro. E o céu? O céu estava em festa, quando os caminhos se tocam de novo. Foi numa tarde comum, daquelas em que ninguém espera nada diferente. Ela havia saído sem destino certo, apenas movida pela vontade de respirar outros ares. O sol estava começando a se pôr, e a cidade tinha aquele cheiro antigo de nostalgia. Um aroma que parecia querer contar uma história esquecida. Ele também estava ali. Pela primeira vez em anos havia decidido visitar a cidade onde tudo começara. Não por acaso, mas também não por decisão lógica. Era como se algo maior o puxasse de volta, como se uma força suave e silenciosa dissesse: volte, é hora. Não sabiam, mas estavam prestes a pisar no mesmo chão novamente. Ela caminhava devagar, sentindo o vento no rosto, quando parou diante da praça onde tantas memórias tinham sido construídas. Foi como abrir um livro que há muito estava guardado. Os bancos ainda estavam ali, as árvores maiores. O barulho das crianças ao longe parecia o mesmo de antes. Tudo era familiar e ao mesmo tempo novo. E foi ali, naquele momento sem grandiosidade, que o destino se moveu. Ele virou a esquina com passos firmes, sem imaginar o que o esperava. O coração acelerou sem razão. Os olhos procuraram algo que a mente ainda não sabia. E então ele viu. Não de imediato, mas com um segundo de atraso que parecia eterno. Ela, de costas, cabelo ao vento, parada diante do passado. Mas era ela. O mesmo jeito, a mesma presença. Algo nele se aquietou. Outro algo explodiu. Era como se tudo que estava em pausa tivesse voltado a respirar. Ela virou devagar,
sentindo o arrepio que percorre o corpo quando algo divino está para acontecer. E quando seus olhos encontraram os dele, o tempo parou. Literalmente. As vozes ao redor desapareceram. O barulho dos carros sumiu. Até o vento pareceu respeitar aquele instante. Eles se olharam como quem vê pela primeira vez e, ao mesmo tempo, como quem reconhece uma eternidade. Nenhuma palavra foi dita. Não era necessário. O olhar dizia tudo. Você voltou. Eu nunca fui embora. Os encontros verdadeiros são fruto da imaginação sustentada com fé, que quando duas consciências se alinham em amor, o mundo físico não tem escolha senão obedecer. E ali estava a prova. Dois seres que se escolheram em silêncio, reencontrando-se no tempo perfeito. O toque não foi imediato. Primeiro vieram os sorrisos tímidos, os olhos úmidos, o coração acelerado. Depois, os passos lentos, como se tivessem medo de quebrar o encanto. Mas quando finalmente se abraçaram, o universo inteiro pareceu se alinhar. Não foi um abraço qualquer. Foi o encontro de duas metades que sabiam, no mais íntimo, que foram feitas uma para a outra. Foi o fim de uma espera longa demais e o início de algo que nunca mais seria adiado. A conexão havia começado, não com palavras, não com promessas, mas com a simples presença de duas almas que, apesar do tempo, da distância e das escolhas, ainda sabiam exatamente onde pertencia uma à outra. E o céu apenas sorria. A alma sempre soube. Depois do abraço não foi preciso correr. Não havia pressa quando o coração já estava em casa. Sentaram-se no mesmo banco antigo da praça onde tantas conversas infantis tinham acontecido. Mas agora, havia um silêncio diferente entre eles. Não de ausência, mas de presença absoluta. Como se não precisassem provar nada. Como se finalmente pudessem apenas ser. Ela olhava para ele e via tudo o que havia sentido nos anos de ausência. A saudade, a intuição, os sonhos. Cada lembrança que carregava agora fazia sentido. Cada oração sussurrada em lágrimas ganhava resposta no brilho do olhar dele. Não era apenas ele quem havia voltado. Era ela quem finalmente o via com os olhos da alma. Ele, por sua vez, não parava de se surpreender com a força daquela presença. Era a mesma menina com quem dividiu tantos segredos, mas agora envolta de uma luz diferente. Havia maturidade no seu sorriso. Havia cura no seu silêncio. Havia amor. Não o amor romântico comum, mas aquele que desafia o tempo e as lógicas humanas. O amor que carrega propósito. Começaram a conversar, devagar, com pausas longas e olhos atentos. Não havia necessidade de atualizar todos os fatos. Bastava falar do essencial. Ele contou sobre as escolhas que o afastaram, os caminhos que pareciam promissores, mas que só serviram para mostrar que tudo o que buscava estava no que deixou para trás. Ela falou sobre as noites em que sentia a presença dele, mesmo sem saber onde estava. Sobre como orava sem ter esperança concreta, mas também sem desistir. Cada palavra entre eles era como um nó sendo desatado, como um véu sendo removido. A conexão que sempre existiu se revelava mais forte do que nunca. Era como se, no fundo, a alma sempre soubesse que aquele reencontro aconteceria, que tudo o que viveram separadamente fazia parte do processo, do amadurecimento, da lapidação que só a ausência é capaz de provocar. O amor verdadeiro não é construído apenas no toque, mas na imaginação consciente, na certeza interior de que já se é um com o outro. E era isso que eles estavam vivendo agora, a manifestação concreta daquilo que cultivaram em silêncio por anos. O reencontro que foi imaginado, sonhado, sentido, e finalmente se tornou visível. Ela segurou a mão dele, não como quem precisa, mas como quem reconhece, e disse com a voz baixa e firme: "Você é a resposta de todas as minhas esperas. Eu não sabia quando nem como, mas sempre soube que seria você." Ele sorriu, um sorriso cheio de alívio e verdade, e respondeu: "Você nunca saiu de mim, nem por um segundo." Eles não precisavam planejar o futuro imediatamente.
Estavam apenas aprendendo a viver o presente com plenitude. Mas uma coisa era clara: dessa vez, não haveria mais fuga. Não havia mais dúvidas. O que os unia não era uma emoção passageira, nem uma lembrança idealizada. Era uma conexão escrita antes mesmo de nascerem. E agora, estava viva. A vida deles estava mudando. Não porque algo novo surgira, mas porque o que sempre existiu, finalmente, havia sido aceito, reconhecido, escolhido. E no mundo invisível, onde Deus costura os destinos com perfeição, uma nova história começava. Não a partir do zero, mas a partir do eterno. O amor que retorna para permanecer. Os dias seguintes foram como um mergulho suave em águas conhecidas. Eles caminhavam pelas mesmas ruas de antigamente, redescobrindo os espaços que fizeram parte da infância, mas agora com outro olhar. Não eram mais crianças, nem adolescentes apaixonados pelo desconhecido. Eram almas conscientes, reencontradas depois de uma travessia longa e necessária. E o que existia entre eles agora era paz. Não aquela paz entorpecida que vem da acomodação, mas a paz que nasce quando duas almas param de fugir uma da outra, quando o que era pressentido se torna visível, quando o coração já não precisa se proteger. Começaram a construir uma nova história, mas sem pressa de definir tudo, sem peso, sem promessas exageradas, porque o amor maduro não precisa provar seu valor todos os dias. Ele se sustenta na constância, nas pequenas escolhas, no respeito profundo pelo tempo do outro. Ela já não precisava mais se perguntar se era amada. A presença dele respondia antes que qualquer dúvida surgisse. O jeito como ele a olhava, como escutava suas palavras com atenção, como percebia suas emoções mesmo quando ela não dizia nada. Tudo nele era afirmação. Ele, por sua vez, sentia uma tranquilidade que nunca havia experimentado antes. Não era a euforia de uma paixão nova, mas a firmeza de estar onde deveria estar. Ela era sua casa. A mesma energia que o havia marcado na infância agora era sua bússola. E cada dia com ela era como retornar. Não a um lugar, mas a si mesmo. Viver do fim, agir e sentir como se aquilo que se deseja já fosse real. E foi exatamente isso que eles fizeram durante todos os anos de espera. Ainda que inconscientemente, alimentaram essa realidade dentro deles. E agora, estavam apenas colhendo o que haviam semeado em espírito. O reencontro não foi um acaso. Foi a colheita de uma fé que não desistiu. Foi o resultado de orações silenciosas, de decisões espirituais, de crescimento interior. Foi a manifestação daquilo que Deus escreveu e eles aceitaram viver. Mesmo que isso tenha exigido tempo, amadurecimento e distância. Mas o mais bonito era que eles sabiam que não estavam voltando ao passado. Estavam construindo um novo presente. E dessa vez, não havia mais espaço para dúvidas. Porque tudo em volta confirmava que o tempo certo havia chegado. Até o céu parecia mais bonito. Até as manhãs tinham outro aroma. A vida inteira sorria com cumplicidade. Eles haviam entendido que o amor verdadeiro não é aquele que começa intenso e se apaga, mas o que resiste, o que sobrevive aos desencontros, o que atravessa o silêncio, o medo, a ausência, e ainda assim permanece. Agora eles estavam prontos para escolher um ao outro, todos os dias, não por necessidade, mas por reconhecimento, porque o amor que vem de Deus não prende, não força, não implora. Ele espera, ele prepara, e quando chega, é para ficar. O que foi escrito no céu, nenhuma distância apaga. Havia um silêncio no fim da tarde, um tipo de quietude que não dói, mas abraça. Ela olhava para o horizonte e respirava como quem finalmente compreendeu que tudo aquilo que passou não foi tempo perdido, mas preparo. Ele estava ao seu lado, observando o céu mudar de cor, e entendia com o coração algo que as palavras nunca foram capazes de explicar, que o amor verdadeiro sempre retorna no tempo de Deus,
e não no nosso. Eles não sabiam como explicar o que estavam vivendo. Como dois amigos de infância, que por tantos anos tentaram ignorar o que sentiam, agora estavam ali, de mãos dadas, cercados por uma paz que só se encontra quando se está exatamente onde se deveria estar. Nenhuma história que viveram separados foi em vão. Cada erro, cada acerto, cada despedida, cada oração solitária, tudo fazia parte do plano. Não era coincidência, era promessa. O que você imagina com fé, com emoção verdadeira e com a certeza do já vivido, já existe. Já foi selado no invisível. E agora eles entendiam. O amor entre eles sempre existiu em outro plano. Sempre pulsou na eternidade. O que aconteceu ali era apenas a materialização do que já havia sido criado. Lá atrás, quando ainda eram crianças, e o coração reconhecia o que a mente não compreendia. E é assim com tudo que é espiritual. Deus não constrói com pressa, Ele constrói com propósito. O que é raso se perde com o tempo. O que é eterno se fortalece com Ele. E o reencontro deles era a prova viva de que o que é para ser não se perde, se prepara. Eles agora podiam ver tudo com clareza. Os desencontros foram proteção. Os silêncios, oportunidades de escuta interior. As saudades, lembretes de que o amor não havia morrido. Foi Deus que separou. E foi o mesmo Deus que reconduziu. Porque antes de nascerem, essa conexão já estava escrita. Já havia um sim selado no céu. E nenhum erro humano, nenhuma distância, nenhuma distração foi suficiente para apagar o que ele planejou. E agora, com os olhos voltados para o presente, eles podiam sonhar com o futuro, mas sem medo. Sabiam que não precisavam provar nada. A história deles falava por si. Uma história feita de silêncio e reencontro, de lágrimas e cura, de infância e eternidade. Ela se virou para ele com os olhos úmidos e disse: "Tudo valeu a pena. Porque te amar é lembrar quem eu sou." Ele segurou o rosto dela com carinho e respondeu: "E te reencontrar é lembrar de onde eu vim." O céu, que tantas vezes foi o único lugar onde as orações deles se encontraram, agora testemunhava o início de uma nova caminhada. E como se fosse a assinatura divina nesse capítulo final, um raio de luz atravessou as nuvens, banhando os dois com uma claridade serena, como se o próprio Deus dissesse: "Agora vão e vivam o que eu escrevi para vocês." O amor deles não era mais proibido, não era mais adiado. Agora era presente, real, promessa cumprida. E quem assiste do alto, com o olhar cheio de misericórdia, sabia. Ali começava uma nova história. Escrita antes do tempo, reescrita com maturidade e selada com fé. Porque o amor verdadeiro nunca chega atrasado, ele chega no tempo de Deus. E esse tempo é agora.